Meus queridos irmãos, a paz de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Irmãos, hoje vamos falar sobre o nosso Salvador, aquele que veio para dar a minha salvação, a sua salvação, e nos dar vida e vida com abundância. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo morreu como um condenado sem ter condenação alguma, morreu como um maldito, sem ter maldade alguma, morreu naquele momento como um pecador, sem ter pecado algum, para nos livrar do fogo do inferno, porque nós estávamos condenados, estávamos perdidos, devido ao pecado de Adão. Mas o nosso Salvador veio para poder nos dar esse privilégio hoje de termos a graça alcançada, não por meio de merecimento nosso, porque não merecemos, mas sim por meio dele, por meio da graça, por meio do amor que ele teve por nós. Nosso Deus nos ama tanto que enviou o único Filho que tinha para poder nos salvar, para nos dar a salvação. Mas muitos hoje vivem a desprezar essa salvação, vivem a desprezar o nosso Jesus Cristo. Quando eu digo desprezar a nossa salvação, estou dizendo que muitos vivem a desprezar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, quando você despreza a palavra do Senhor, você também está desprezando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está desprezando a tua salvação, porque foi Ele que lhe deu a tua salvação. Mas, irmãos, que venhamos acordar a tempo, porque hoje estamos vivos, amanhã não sabemos aonde estamos. E é tempo de começar a buscar esse Deus maravilhoso, a ser grato, a ter gratidão pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ter gratidão pelo nosso Deus, por ter nos dado esse privilégio de hoje podermos orar, porque o véu foi rasgado através do nosso Senhor Jesus Cristo e nós podemos hoje conversar com o nosso Deus, podemos orar, podemos contar os nossos problemas e assim também ganhar a nossa salvação por meio de se converter, andar nos caminhos de Deus e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, que está em João capítulo 19, versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Jesus. Irmãos, a última expressão proferida por Jesus na cruz foi estar consumado, como está em João 19:30, que acabei de ler. Mas afinal, o que é estar consumado? O que significa essa expressão de Jesus ao dizer que está consumado? A expressão está consumado, irmão, a palavra grega traduzida pela expressão está consumado, quer dizer tetelestai. Um termo contábil que significa que está tudo pago integralmente, que Jesus já fez tudo o que tinha por fazer para nós, que Ele cumpriu a sua missão que o Pai deixou para Ele cumprir. Então, nessa palavra, Jesus estava dizendo que está tudo pago, que a dívida do homem com o Criador, por causa do pecado de Adão, está paga. Ou seja, nosso Salvador está dizendo aqui que Ele já quitou a minha dívida e a sua dívida, porque nós estávamos e vivíamos como condenado e não tinha direito a essa salvação. Se não fosse o próprio Jesus Cristo e o nosso Deus, que nos ama de uma maneira incondicional, estávamos perdidos, irmão, e não tinha direito a salvação alguma. Mas o Salvador veio para isso, para nos livrar do fogo do inferno
E o nosso Jesus Cristo, nesse termo de dizer está consumado, essa expressão, ele quer dizer que já pagou a minha dívida, a tua dívida. Jesus está dizendo está tudo consumado, ele está dizendo não apenas que ele tira o pecado do homem, mas aqui ele está dizendo que remove integralmente, de leste a oeste, dizendo que está tudo consumado, ou seja, tudo pago, tudo assinado, tudo selado. Glória a Jesus. Ele resolveu a nossa situação, irmão. Então devemos que ser grato ao nosso Deus, devemos acordar, irmão, e amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. É importante mencionar que a expressão está consumado é encontrada apenas nesta passagem bíblica. Antes da prisão de Cristo pelos romanos, Jesus fez a sua última oração pública, onde pediu ao Pai para glorificá-lo. A obra de Jesus é buscar e salvar o que havia perdido, como está em Lucas 19:10. E providenciar expiação pelos pecadores, pelos quais ele morreu para reconciliá-los com Deus. Ou seja, ele morreu para que nós venhamos a ter a reconciliação com o nosso Deus por meio dele. Porque o nosso Salvador intercede por mim, intercede por você. Então isso, irmão, é uma coisa que nós temos hoje, um privilégio que não tem preço, irmão. Não temos como pagar isso, a não ser falar do amor de Deus, a não ser ofertar o que temos de melhor para o nosso Deus, ofertar o que tem de melhor para o nosso Salvador Jesus Cristo, porque hoje estamos livres, estamos salvos. Muitos falam de salvação individual, mas não existe salvação individual, irmão, porque a salvação só vem por meio da graça, e essa graça só vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que façamos tudo certo, apesar que precisamos viver no caminho do Senhor, consertar nossa vida, mas mesmo assim, nós não conseguiremos alcançar essa graça individualmente pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Isso só vem tão somente pelas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém a não ser o Senhor Deus poderia realizar com toda autoridade está consumado. Está consumado aponta para o cumprimento da profecia. Quando Jesus disse está consumado em João 19:30, ele completou todas as profecias, símbolos e prenúncios do Antigo Testamento sobre si mesmo. Desde o início de Gênesis até o final de Malaquias, existem 300 profecias detalhadas sobre o Jesus ungido, a predição do mensageiro do Senhor foi cumprida por João Batista, que prepararia o caminho para Jesus, glória a Deus, desde a semente que esmagaria a cabeça da serpente, como está em Gênesis 3:15, até o servo sofredor, como está em Isaías 53. Todas as profecias foram cumpridas e terminadas na vida, no ministério e morte do Senhor Jesus. O que devemos aprender, irmão, com está consumado? O que podemos entender com está consumado? Quando meditamos nessa palavra dita na cruz, o que devemos aprender para nossas vidas? Nós devemos aprender, irmão, primeiro a viver o propósito de Deus em nossa vida. Nosso Deus tem um propósito para cada um de nós, tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Primeiro, acima de tudo, devemos escolher viver o propósito de Deus, porque Deus não nos obriga a vir para os caminhos dele. Isso tem que ser de livre e espontânea vontade. Nós é que temos que reconhecer e ter amor por esse Deus maravilhoso. Pois se Jesus não tivesse um propósito, uma missão a cumprir, as palavras está consumado teria pouco significado. Nossas vidas, irmão, pode não ser tão clara, tão orientada para um propósito quanto a vida de Jesus,
No entanto, acredito que um dos sinais de maturidade em nossa vida cristã é discernir os nossos dons e habilidades espirituais. Então, ordenar nossas vidas para poder maximizar o que Deus nos deu. Ou seja, nós devemos ordenar nossa vida para poder dar valor a tudo que Deus nos deu, a tudo que Deus nos oferece todos os dias. Porque Jesus contou as parábolas dos talentos, como está em Mateus 25, 14 e 30, e das libras, como está em Lucas 19, 11 e 27, dizendo que em cada caso o sucesso do servo foi negociar. Com o que o mestre lidera a fim de produzir o maior resultado possível para o Senhor, dados os talentos e o tempo e as circunstâncias únicos de cada servidor. A recompensa foi ouvir o mestre dizer: muito bem, servo bom e fiel, como está em Mateus 25, 21. Nós devemos viver focados, irmãos. Segundo, viver uma vida de propósito exige que concentremos em nossas vidas prioridade, em vez de viver uma vida de tiro, atirando para todo lado, sendo tiros errado, alvos errado, devemos ser atiradores que apontam com o cuidado para o alvo e fazer tiro certeiro. Isso requer foco e disciplina, ou seja, nós devemos ter foco na nossa vida. O que queremos para a nossa vida, devemos andar no caminho do Senhor, focar nas coisas boas dessa vida, ter os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos para alcançar, mas sempre colocar o nosso Deus como prioridade, sendo o foco maior da nossa vida, porque se tivermos o nosso Deus como foco maior da nossa vida, também vamos alcançar pelas mãos do Senhor a nossa vitória, a nossa bênção, o nosso foco maior que queremos para a nossa vida. Significa, irmão, dizer não também a muitas coisas, renunciar a muitas coisas dessa vida, para que possamos dizer sim a oportunidades melhores. Tem muita coisa nessa vida que nós tenhamos e vivemos dizendo sim para coisas nessa vida que não vão acrescentar em nada na nossa vida, que só vão nos trazer sofrimento, decepções, e muitas pessoas vivem a dizer sim para muita coisa que ao invés de dizer sim devia dizer não, para muita coisa que não vão fazer de você uma pessoa melhor. Mas muitas pessoas vivem dizendo sim para tanta coisa sem futuro e vivem dizendo não para aquilo que de melhor pode ser para a sua vida. Ou seja, vive de dizer sim para as coisas do mundo e dizer não para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos acordar, irmão. Devemos dizer sim para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que venhamos ter oportunidades melhores nessa vida e dizer não para muitas coisas desse mundo, muitas coisas que não vão acrescentar a minha vida nem a sua vida em nada. Nós devemos viver em obediência, irmão. Jesus é o próprio Deus, mas em sua vida terrena ele também obedeceu de bom grado ao seu Pai, que é o que devemos fazer. Ele se humilhou e se tornou-se obediente à morte, como está em Filipenses 2,8. Paulo colocou desta maneira: fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está em Gálatas 2,20. Glória a Jesus. Irmãos, a obediência é o oposto da ação independente. Devemos viver em obediência a Deus e não a nós mesmos. Quando estamos caminhando no caminho do Senhor, irmão, já não é nós que vivemos mais fazendo aquilo que bem vem à cabeça de qualquer jeito, de qualquer modo, mas sim vivemos sobre o controle da mão do Senhor. Para você que se converteu ou que está se convertendo, você já não pode mais fazer tudo na força do seu braço, do seu jeito, do jeito que você quer. Você tem que, tudo que for fazer, pedir direção a Deus, porque hoje você vive em obediência. E quando vivemos em obediência, o filho, quando obedece o pai, enquanto está novo,
enquanto na palavra mais clara, para não falar tão difícil, o filho, enquanto vive na obediência do pai, antes de engrossar o cangote, ele faz aquilo que o pai quer e faz aquilo que a mãe quer. Da mesma forma, se nós vivemos nos caminhos do Senhor, não podemos mais andar de qualquer jeito, irmão, fazer tudo de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. Nós devemos obedecer o Pai e sim, fazer o que Jesus ordenar, fazer o que Jesus disser que é para fazer, andar conforme Ele falar que é para andar, porque é assim que funciona. Nós devemos estar dispostos a sofrer, irmão, para alcançar o propósito de Deus. Porque Deus tem propósito na minha vida e na tua vida, irmão. Deus tem propósito na vida de nós todos. Jesus não morreu à toa naquela cruz. Ele morreu para cumprir um propósito na minha vida e na tua vida. Finalmente, para dizer está consumado, nós devemos estar dispostos a sofrer, irmão, para alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Não podemos desistir do propósito apenas porque as coisas estão difíceis. Se as coisas estão difíceis na sua vida, irmão, a culpa não é do Senhor Jesus Cristo. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é as nossas escolhas. Às vezes estamos sofrendo, irmão, por certas coisas que foram nós mesmos que escolhemos. E Deus deve ter dito o que eu sei que disse, não vai por aí porque esse caminho vai te prejudicar, mas assim mesmo nós fomos. Porque quando queremos uma coisa, é como outro exemplo que um pai e a mãe podem dizer, isso é bom para você, isso vai te fazer mal, mas nós não conseguimos dar ouvidos porque queremos aquilo a todo custo. Da mesma forma, mesmo que você às vezes não consiga ouvir a voz de Deus, com tanta tribulação nesse mundo, ou até mesmo focado numa coisa que você quer que vai prejudicar a sua vida, mas Deus, irmão, Deus está dizendo para você toda hora, isso não é bom, isso vai te fazer mal. Não vá por aí que essa vida que você quer não é certo. Mas quanto não tem se desviado do caminho certo? Quanto não tem se desviado do caminho que pode lhe trazer a sua salvação? Que vai lhe trazer bens nessa vida? E muitos têm se desviado desse caminho da porta estreita, porque é difícil. Ficar nela é difícil, continuar nela, e tem ido, irmão, para o caminho largo, para a porta larga, porque nela você passa de todo jeito, você vai e volta. E na porta larga, no caminho largo, irmão, lá está tudo que não presta, lá você tem tudo com facilidade. Na porta estreita é um caminho mais apertado, é um caminho da obediência, mas é o caminho que leva à salvação. É o caminho, irmão, que você está agradando ao Pai, que você está agradando ao nosso Deus. E é nisso que você tem que pensar, irmão. É nisso que você tem que viver a sua vida todos os dias. Tentando e mais tentando, resistindo à tentação, resistindo às coisas que o inimigo tem colocado na sua vida, os banquetes que ele tem oferecido, para dizer um não para ele e um sim para aquele que te salvou, que morreu sofrendo, morreu como um cordeiro, mudo, não falou, para poder morrer como um santo, porque era santo, mas não falou, não murmurou, nem sequer gritou, morreu mudo. Tudo isso por minha causa, por sua causa. Tudo isso pelo Pai dele, porque ele tinha que ser diferente, porque ele tinha que ser daquele jeito, porque ele é santo. Não se corrompeu e viveu nesse mundo totalmente corruptivo, um mundo corrupto, mas mesmo assim ele sabia que o mundo dele, que ele não era deste mundo. Eu e você também não somos desse mundo. Então por que se corromper com tantas coisas? Por que se corromper com os trocados a mais? O nosso Salvador foi tentado assim como eu e você, mas resistiu às tentações desse mundo. Resistiu por mim e por você, eu também posso resistir se estou nele, se estou unido a ele, você também pode resistir, porque você está unido a ele. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, tomar consciência que o nosso Jesus Cristo
O nosso amado Jesus Cristo não morreu à toa naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. É isso que nós devemos pensar. Nós não podemos desistir e abandonar o nosso Deus só porque estamos vivendo uma vida que está em dificuldade. Porque Ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições, porque Ele mesmo sofreu, irmão. Quando se fez homem aqui na terra, como eu e você, porque Ele foi 100% homem, 100% Deus, Ele era o próprio Deus, mas se fez homem para justamente saber o que o ser humano passa, e isso Ele sabe muito bem, por isso nos perdoa, mas devemos ter uma postura de cristão, irmão. E não podemos fraquejar na caminhada, não podemos abandonar a nossa cruz, porque Ele não abandonou a dele. E se você não abandonar a sua, Ele vai estar com você para te ajudar a carregar. Se Ele mesmo não quiser vir, Ele coloca uma pessoa, um Simão Cirineu, como o próprio Deus colocou para o teu filho, para ajudar o seu filho a carregar a cruz. Porque veja que Jesus, em algum momento da sua caminhada com a cruz, também ficou como nós, mesmo sendo Deus, mas vivendo pela carne, também cansou. E naquele momento, o nosso Deus coloca Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Nosso Deus também coloca para mim e você ajudar a carregar a nossa cruz no momento certo, assim como colocou para o filho dele. Então não podemos, irmãos, não podemos desistir. Nós estamos dispostos a sofrer o que for para concluir o plano do Pai para nossas vidas. Devemos estar dispostos a sofrer o que tiver que sofrer, mas continuar levando a nossa cruz, porque até enquanto estamos na cruz, pregado na cruz, se não descermos da cruz, se não abandonarmos a nossa cruz, nós temos um Deus que está olhando por nós lá em cima, glória a Jesus, que está olhando para a minha vida, para a sua vida. Quando nossas vidas terminarem, irmão, nós queremos poder dizer assim, como Paulo disse, quando morreu, chegou a hora da minha partida, eu lutei a boa luta, terminei a corrida, mantive a fé, a partir de agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o juiz justo, dar-me naquele dia, e não apenas a mim, mas também a todos os que ansiam por Ele, como está em 2 Timóteo 4, 6, 8. Irmãos, está consumado, irmão, as últimas palavras de Jesus na cruz. Os líderes judeus temiam a Jesus e, com a ajuda de Judas Iscariote, os soldados romanos prenderam a Cristo. Jesus foi então julgado por alegar ser o rei dos judeus. Segundo a lei romana, o castigo pela rebelião naquele tempo era a morte de cruz. E Jesus colocou uma coroa de espinho na sua cabeça e levou a cruz para o Gólgota. Multidões se reuniam para assistir à morte de Jesus na cruz. Jesus foi pregado entre dois criminosos, irmão, que trespassado por uma espada, mas mesmo assim, enquanto Jesus era, naquele momento, totalmente ricuda, naquele momento, uma pessoa que, como se diz, que foi servido para muitos, naquele momento vivendo uma vida naquela cruz, um momento difícil naquela cruz, onde todos zombavam, onde todos ficavam zombando da cara dele naquele momento, irmãos. E um dos criminosos pediu a Jesus que se lembrasse dele. Está em Lucas 23, 42. Mas, irmãos, quando Jesus deu seu último suspiro, ele disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado, como está em Lucas 23, 46. Ele falou em voz alta, irmão. Declarou isso para todos ouvirem.
ele proferiu um grito alto a seu Pai no céu, para que o mundo inteiro soubesse que toda força maligna tivesse que fugir, pois a obra de Deus, a obra de Cristo na cruz, estava completa. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Ele queria dizer naquele momento e mostrar através do seu grito para todos ouvirem e para o seu próprio Pai que tudo estava feito, realizado, quitado. As últimas palavras de Jesus têm poder e, sem dúvida, profundo significado. Não há dúvida de que Jesus sabia o poder que essas palavras finais teria para as gerações vindouras, para as gerações que acreditam no Senhor Jesus Cristo, porque tudo passará nesse mundo, mas não passará as palavras do nosso Salvador, porque isso sempre vai estar existente de gerações em gerações. Então, irmão, tudo isso, irmão, o nosso Salvador não morreu à toa, morreu por mim, morreu por você, ficou desconfigurado, ficou totalmente, irmão, dilacerado, irreconhecível. Uma morte como aquela, irmão. Não é digno de um homem santo morrer, mas ele morreu e suportou tudo aquilo. Todavia não se engrandeceu em nenhum momento, mas sim se humilhou à morte de cruz, e ainda rasgou o véu, irmão. O véu foi rasgado através do nosso Salvador. Mas o que significa o véu rasgado? Ao meio. Como diz que o véu foi rasgado ao meio. O que significa o véu rasgado ao meio? Significa, irmão, que aquele dia foi um dia de milagres para a minha vida, para a sua vida. Foi um dia de salvação para todos nós. Quando o véu se rasgou naquele dia, através do nosso Salvador, isso quer dizer que foi um milagre que Jesus trouxe para a minha vida, para a sua vida, de alcançarmos a salvação por meio dele. Pois no exato momento em que Jesus deu seu último suspiro, o véu do templo, que cobria a entrada dos santos, a verdadeira morada de Deus, entre o povo foi dividido em dois, de cima para baixo, como está em Mateus 27:51. Irmãos, às vezes na nossa mente podemos imaginar um véu fino cobrindo essa entrada, mas a história registra que o véu tinha cerca de 60 pés de altura e até 4 de espessura. O tamanho do véu tornaria impossível para qualquer ser humano rasgá-lo em 2 pedaços. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderia fazer isso, e foi feito porque é santo e porque tinha poder para fazer isso, era o Filho de Deus. E este milagre foi completo, irmão, das mãos de Deus. E hoje, por meio desse véu rasgado, como falei, desse véu, nós temos o privilégio, irmão. Nós temos a honra de falar com o nosso Deus. Nós temos a honra de poder orar, de conversar, de falar com o nosso Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus, de pedir o que queremos para a nossa vida, para a nossa família. Podemos orar no nosso momento de aflição, porque o Senhor, através desse véu, hoje consegue receber todos nós, consegue nos ouvir, consegue saber totalmente, irmão, através dos nossos pedidos, das nossas orações, da nossa intimidade, consegue, apesar que Ele já sabe, mas consegue através dessa intimidade conversar conosco, consegue com que nós se aproximamos mais dele através do seu Filho Jesus, porque foi para isso que Jesus veio, para fazer com que nós venhamos a ter essa reconciliação com Deus, essa intimidade com Deus. E isso é maravilhoso, irmão. Você está no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, no seu caminho, no caminho que você vem andando, na sua casa, aonde você estiver, você pode conversar com Deus, você pode orar ao Senhor. Se não puder dobrar os joelhos, conversa em pé, conversa sentado, conversa onde está, irmão. E isso é gratificante, e isso é maravilhoso. E foi para isso que o nosso Salvador veio.
foi totalmente para isso, irmãos. Esse milagre foi completo, irmão. Significado que havia aberto a porta para estarmos e termos um relacionamento, como eu falei, maior com o Senhor. Esse véu hoje dá a direção certa de nós que estamos aqui na terra, direto ao céu, a ligação nossa aqui, porque tudo que está ligado no céu também está ligado na terra. E assim, irmão, isso foi feito através do nosso Senhor Jesus Cristo. A propósito, irmão, tudo isso teve um propósito para mim e para você. Jesus não morreu à toa. Ele morreu para que nós tivéssemos essa intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe a mim e a você despertar para isso. Porque para você, se você se perguntou em alguma vez na sua vida o que significa a morte de Jesus para você, o que significa a morte de Jesus para mim? Até o momento, irmão, da morte de Cristo, havia um sistema estabelecido, irmão, em sacrifícios que tinha que ser oferecido pelo pecado. E essa era a única maneira das pessoas serem perdoadas. As pessoas pecavam, irmão, todos os dias, e esses pecados nos custam muito. Eles nos separam de Deus, eles criam barreira e muitas vezes nos levam a um grande desespero. Mas a esperança que temos agora, por causa da morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício final em nosso favor é esta: Ele pagou o preço por nós. Antigamente, irmãos, as pessoas quando pecavam, irmão, elas passavam por um processo onde era preciso que matassem cordeiro para poder essas pessoas, através dos seus pecados, poderem ganhar a sua salvação, para que o sangue, aquele sangue do cordeiro, ou seja, o cordeiro normal, mas esse sangue do cordeiro viesse lhe dar a sua salvação. Mas, irmão, não há cordeiro nesse mundo que possa, nem sangue de cordeiro nesse mundo, que possa tirar os seus pecados do cordeiro normal. Mas esse que morreu na cruz, esse cordeiro que não falou, esse cordeiro que nenhuma hora murmurou, esse cordeiro que foi até o final, irmão, esse cordeiro que se fez carne como eu e você somos hoje, mas que também é o próprio Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse cordeiro, sim, esse cordeiro, irmão, que veio para nos dar a salvação, o seu sangue desse cordeiro, do nosso Salvador Jesus Cristo, esse sangue lhe purifica, esse sangue lhe limpa, esse sangue tem o poder de deixar você mais branco do que a neve. Esse sangue, sim, tem poder de fazer você ganhar a sua salvação, porque é a própria salvação. Então foi para isso que ele veio, irmão. Porque não há sangue de cordeiro normal, não há sangue de nenhum cordeiro deste mundo que possa limpar os seus pecados, que possa purificar você. Mas esse sangue do cordeiro, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do cordeiro mudo, o sangue do cordeiro sofredor, o sangue do cordeiro que ama, que nos ama, esse sangue, sim, esse tem poder para lhe purificar, para lhe curar, para lhe transformar, para libertar a sua vida e a vida da sua família. Esse sangue tem poder, irmão. Ele pagou o sacrifício integralmente em nosso nome. Nenhum outro pagamento é necessário, irmão. Apenas Ele pede para que aceitamos esse presente que foi dado de perdão e de vida, porque foi isso que o nosso Deus nos deu. Um presente de perdão e de vida. Vida aqui na terra e perdão no céu. Então, esse é um presente maravilhoso que eu e você devemos todos os dias agradecer, irmão. Já temos tudo, não precisamos mais de nada. Já temos tudo, já foi feito tudo, já foi pago tudo, irmão. O milagre já foi feito, irmão.
O milagre foi feito quando Jesus, através do seu grito, rasgou o véu e hoje estamos aqui. Estamos aqui privilegiados. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Jesus veio para salvar, Ele veio para nos resgatar e para nos dar uma vida duradoura, que só podemos encontrar essa vida através do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo. Então, irmão, hoje, por meio dessa palavra, eu só quero dizer que você tem que acordar enquanto é tempo. Você tem que, nesse momento, pensar totalmente o que você quer para a sua vida. Porque nós estamos aqui, irmão, só de passagem. A nossa vida não é daqui. A nossa vida é outra além dessa. E nós precisamos estar consciente disso, irmão. Precisamos estar consciente que o nosso Deus, irmão, está pronto para me ouvir, para lhe ouvir, para poder perdoar os seus pecados. Mas para isso você tem que se arrepender. Para isso você tem que consertar a tua vida e não viver de qualquer jeito. Tem que dar valor ao que Jesus fez por você, o que o nosso Deus fez por você. Tudo que o nosso Deus fez, irmão, tem que ser valorizado. Aquele dia foi um dia de milagres. Naquele dia que o Salvador entregou a sua vida, Ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Ele deixou tudo para trás. Não poupou a sua vida. Não precisava passar por aquilo. E deixou tudo. Deixou o que podia, o seu reino, para poder vir até a mim, até você. Deixou o reino incorruptível para poder vir para o reino corruptível, para poder dar a minha salvação, a sua salvação. Deixou tudo para trás pela minha vida e pela sua vida. Ele não poupou sequer nem a própria vida para poder dar a minha salvação e a sua salvação. Não existe amor maior do que esse. O que significa, irmão? Hoje para você a expressão está consumado. O que significa para você hoje a palavra está consumado? Você consegue entender o que isso significa? Significa você colocar na tua cabeça que Ele venceu. Significa você colocar na sua cabeça que você é vitorioso, porque Ele foi vitorioso. Glória a Jesus. Significa que está consumado, irmão. Significa que se Cristo venceu e saiu vitorioso, e através dele nós também somos mais que vencedores, que somos vitoriosos. Nós não somos perdedores, irmão. Em algum momento da tua vida, em algum momento da sua aflição, em algo que você não conseguiu para a tua vida, o inimigo acusa que você é um perdedor, que você não é nada. Mas isso não é verdade, irmão. Se você estiver unido a Cristo, essa palavra está consumada, irmão. Essa palavra é para mim e para você. Significa que nós também vencemos, que nós também somos vitoriosos, porque através dele podemos vencer qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer prova, porque ele vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Então não podemos se entregar, irmão, e desistir das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então hoje mesmo queira você se sentir um vencedor, um vitorioso. Não importa a situação da tua vida, não importa a prova, a luta, o que você está enfrentando. Que essa palavra de hoje
dizendo que tudo está pago na sua vida. Não deixe com que o inimigo lhe acuse de algo, até porque você não deve nada para ele. Ou deve alguma coisa? Você não deve nada para o inimigo para você estar escutando as acusações dele. Porque o que você tinha que dizer para ele ou tem que dizer é que você já é mais do que vencedor. Porque aquele que estava na cruz, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que derramou o seu sangue, é quem é o vencedor, e não o diabo, e não o adversário. O adversário que confundia a sua mente, que confundia a minha mente. Para você que ainda é ateu ou que não é convertido, talvez tenha vontade de vir para os caminhos de Deus, mas o inimigo tem te acusado, tem dito que você não merece o perdão de Deus, que você é pecador. Para você que já é convertido e está nos caminhos do Senhor, o inimigo ainda continua te acusando que o que você fez é feio, foi horrível, que o que você fez não tem perdão, que Deus não te perdoou e vive a te acusar. Mas, irmãos, é hora de passarmos a pensar grande, pensar diferente, porque o livre-arbítrio está aqui. A palavra do Senhor está aqui, irmão. E aqui está o próprio Jesus, aqui está o próprio Deus falando. Está o próprio Deus falando. Então, irmãos, aqui, irmão, a palavra que eu acabei de falar para você prova que o inimigo, o nosso adversário, é quem é o perdedor. Porque Jesus venceu tudo isso naquele momento em que disse tudo está consumado, porque estava dizendo, ganhei a questão, sou eu que venci, sou eu que sou vitorioso, sou eu que sou vencedor. Então você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não tem por que você pensar que você era um derrotado, não tem por que você pensar que você perdeu a causa que você entregou nas mãos do Senhor. Se você entregou, você confia. Se você entregou, você tem a calma. Se você entregou, tenha paciência, porque você vai vencer, você vai ser vitorioso, porque o nosso Deus está com você, porque Ele não te abandona, não te despreza. Isso é coisa do inimigo para confundir a sua mente. Irmãos, somos vencedores, já vencemos essa luta. Nós já vencemos isso através do sangue do Cordeiro. Hoje somos salvos pela graça e não por merecimento, irmão. Não é o que tu faz ou deixa de fazer que vai lhe dar a tua salvação, e sim, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se a salvação fosse por você mesmo, como falei lá no começo, não precisava que Jesus tivesse morrido naquela cruz, e nem também o que ele disse naquele momento, está tudo consumado, não precisaria ele dizer isso, irmão. Mas é porque esse poder de salvação não foi dado perante aos homens da terra, nem a mim, nem a você, mas foi dado àquele que é santo, foi dado àquele que é o próprio Deus, e só por meio dele e por meio de intercessão dele podemos ganhar a nossa salvação. Mas também nem por isso podemos andar torto de qualquer jeito. Nem por isso você precisa cada dia entortar mais a sua vida, porque ela é a graça. Porque se fosse assim, não precisaria nos converter, não precisaria mudar de vida. Porque naquele momento da cruz, esteve ao lado de Jesus dois também. Um que se arrependeu a tempo, porque ele estava lá, porque merecia, porque era ladrão, porque tinha cometido muitos crimes. Mas o nosso Salvador não cometeu crime algum, irmão. E todos que estavam ali naquele momento, e todos que faziam aquela multidão em volta, não estava lá para prestar atenção nem aqueles dois ladrões, nem o malfeitor e nem a Dimas. Estava lá para poder observar o nosso Salvador. Mas mesmo assim, nesse momento, irmão, veja como mesmo assim sendo a graça, mesmo assim ganhando a nossa salvação, não por mérito, mas pela graça do Senhor Jesus, não podemos viver assim de qualquer jeito, cada dia mais tortuando a nossa vida, porque naquele momento o malfeitor endureceu o seu coração perante Jesus naquela cruz e disse: se tu és Cristo, salva a ti
salva a ti mesmo e a nós, desce daí. E ele não parou nesse momento de blasfemar com o nome de Deus, criticando o nosso Salvador, desafiando o nosso Salvador, e morreu com o coração endurecido, não alcançou a sua salvação, porque não se arrependeu e não reconheceu os seus pecados. Mas veja que Dimas, ao lado de Jesus, disse: Senhor, além que no momento de também retrucar contra o seu amigo, dizendo: nem sequer na hora da morte você se lembra de Deus. Era isso que Dimas estava dizendo. Porque esse homem nada fez, nós estamos aqui porque merecemos, porque somos pecadores, mas esse homem nada fez, esse homem não fez nada e está aqui. E Dimas, nesse momento, é um exemplo de que devemos fazer hoje. Se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar na casa de teu Pai. E Jesus disse: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Dimas se arrependeu a tempo, irmão. Mas muitos hoje estão de coração endurecido, como aquele malfeitor, que ao lado de Jesus blasfemava o nome de Deus. E muitos hoje, irmão, estão dizendo da mesma forma: se tu és Jesus, faz isso na minha vida. Se tu fosse Jesus, a minha vida não estaria assim, eu não estaria vivendo desse jeito. Se tu és Deus, por que a minha vida é uma desgraça? Por que a minha vida é sofredora? Se tu és Deus, por que o meu filho morreu? Se tu és Deus, por que perdi o meu emprego? Se tu és Deus, por que a minha esposa foi embora, o meu esposo foi embora? Mas Jesus não tem nada a ver com isso, irmão. É as escolhas erradas que você fez nesse mundo. São as escolhas erradas que a gente faz que causam o transtorno, o sofrimento, a derrota na nossa vida. São os caminhos tortuosos que faz com que você, irmão, endureça o seu coração e morra, sem pedir perdão a Deus, de coração duro, como aquele malfeitor morreu. Mas para aqueles, irmão, que acorda a tempo e faz como Dimas, que pediu ao Senhor o perdão pelos seus pecados e reconheceu que o próprio Jesus era Deus naquele momento, esse alcançou o perdão de Deus, irmão. Não deixa a tua vida acabar, irmão, como qualquer um. Não endureça o seu coração diante de Deus. Acorde a tempo de pedir perdão, assim como Dimas perdeu no momento da morte. Ele se lembrou de Deus, e é bom que você venha se lembrar de Deus também, irmão. Se lembra do Senhor. Não queira, irmão, de maneira alguma levar a tua vida de qualquer jeito. Para você que entrou aqui nessa noite, não sei como está a tua vida, como anda a sua vida. Se você já tem pedido a Deus perdão pelos teus pecados de todo o seu coração e tem consertado a sua vida, mas peça isso em vida, para poder consertar isso hoje, em vida, irmão, aqui na terra, enquanto é tempo. Porque Dimas se lembrou de Deus, mas na hora do seu último suspiro também, que já estava prestes a morrer. Mas há tempo de você refazer a sua vida, pedir perdão ao Senhor, consertar a sua vida, reconhecer o Deus que você tem, o Deus valioso que você tem na sua vida, na sua família, para pedir esse perdão ao nosso Deus. Pedir que Ele cuide da tua vida, da tua casa, da tua família. Se você errou, peça perdão a Deus, Ele lhe perdoa. Conserta a tua vida. E dê um não, dê uma tapa na cara do adversário todos os dias. Continua na presença do Senhor e mostra que você se converteu de verdade. Que você é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Que você mudou de vida, que você fez e está fazendo todo o sacrifício, todo o sangue que foi derramado de Jesus Cristo naquele momento, ser válido hoje na sua vida,
para que o nosso Deus reconheça que você consegue reconhecer hoje o que o teu filho passou na cruz, que morreu daquela maneira, como um maldito pendurado na cruz, sendo zombado. Há tempo de mudar a tua vida, irmão. Para você que entrou nessa noite aqui, buscando algo de Deus, se estiver convertido, continua no caminho do Senhor. Se já se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados, continua no caminho de Deus. Porque não basta só apenas ser batizado, porque o batismo é apenas um complemento. Se batizou, mas continua, às vezes, fazendo talvez as mesmas coisas, não adiantou de nada o teu batismo, irmão. Você tem que se batizar dentro de si, na sua alma, se arrepender de todo o seu coração, porque você, quando recebe o Espírito Santo de Deus, você recebeu também o conserto da tua vida, e você já não pode andar mais de qualquer jeito, de qualquer modo, porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, se é que você recebeu, e se é que se converteu, não só no batismo das águas, mas também dentro de você, no teu ser, na tua alma, você, quando recebe o batismo, o Espírito Santo acusa para você o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo lhe diz aonde você tem que ir, aonde não tem que ir, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Porque ele acusa, irmão, para você que tem sua mente sã, que não está totalmente louco, ele vai acusar na tua mente que isso não é certo. E você, quando recebe o Espírito Santo de Deus, quando vai fazer algo que não é do agrado de Deus, a mente sua acusa, isso não é certo. Deus está vendo. Eu hoje sou consertado, sou consertada, eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, isso não é certo. Deus está vendo. Se o meu marido não está vendo, o meu filho não está vendo, o meu pai não está vendo, o meu esposo não está vendo, a minha mulher não está vendo, mas Deus está vendo. E o Espírito acusa, não é certo. Não faz isso. Você é morada, é templo e morada do Espírito Santo. Se o teu corpo hoje é templo e morada do Espírito Santo, você não pode fazer as vontades da carne. Não pode viver de qualquer jeito. Porque o inimigo, para entrar na nossa vida, ele não pede licença. Ele é mal educado e vai chegando de qualquer jeito, irmão. Ele entra na minha vida, na sua vida, de qualquer jeito, e chega rapidamente. E na rapidez quer que eu e você peque, quer que eu e você cometa o pecado, o delito. Porque uma vez pensada, uma vez cometida. Então ele se apressa em fazer você pecar, que é justamente para você se condenar, para você perder o foco, para você sair da presença de Deus. E o nosso Deus não. O nosso Deus é educado, ele pede licença para entrar na minha vida e na tua vida, porque o nosso Deus chega para arrumar. O nosso Deus chega para limpar a minha vida, a sua vida. Ele não chega apressado, ele não tem pressa, porque ele transforma de dentro para fora. E cada dia vai mudando mais as coisas, e cada dia vai transformando mais você, cada dia vai transformando a sua vida, cada dia vai lapidando, tirando o que não presta e deixando você da maneira como ele quer que fique. E o inimigo, ele tem pressa, irmão. Como tudo que se faz nessa vida, como um adultério que você está adulterando, e você está fazendo tudo escondido, com medo que alguém chegue, com medo que alguém veja, com medo que o seu nome saia, com medo que alguém possa descobrir. Quando se está roubando da mesma forma, se está roubando escondido, antes que alguém chegue, que a polícia chegue para poder lhe prender. Isso tudo, irmão, isso tudo é do inimigo. Por que se faz o adultério com tanto medo, com medo de alguém chegar e pegar? Porque é o inimigo. A palavra de Deus disse que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Por que quando se mata um, quando termina de apontar o alvo e apertar o gatilho e atirar, sai correndo? Também com medo que a polícia possa pegar, que alguém possa tomar as dores e também acabar com a sua vida.
Então essas são as palavras certas, irmão. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então tudo, irmão, que se faz às pressas e escondido, irmão, é coisa do inimigo. Tudo que ele coloca na tua vida de repente para fazer, daqui a pouco você está consumindo o ato pecaminoso que ele apressa na tua mente, vai lá e faz logo, e você vai lá e faz logo, irmão. É do adversário, porque ele tem, irmão, o prazer de fazer você dentro de 15, 20 minutos, fazer uma coisa que pode isso te custar a sua vida, o resto da tua vida. Dentro de pouco minuto ele pode estragar a tua vida, irmão. Mas o nosso Deus, ele só quer consertar. Porque que quando diz que família é projeto de Deus, porque é projeto de Deus, você que tem sua esposa, ou tem seu esposo, seus filhos, você não faz nada apressado. Você faz tudo porque você está na sua casa, você tem a sua família. Quando você vive na presença de Deus, Deus faz tudo devagar, porque não tem por que fazer pressa, porque você não está se escondendo de nada, você não está fazendo nada errado, você não está vivendo para esse mundo, você está vivendo para a presença de Deus. Então não tem por que se apressar, não tem por que viver apressado, não tem por que se esconder, irmão. Quem se esconde é porque está fazendo algo errado. Se está fazendo algo errado, não é de Deus, é do inimigo. As coisas de Deus são verdadeiras, irmão. As coisas de Deus é clara para todo mundo ver. Não é para se esconder. Quando você está na presença do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, você bate no peito e diz, e vive, e faz tudo às claras, tudo para todo mundo ver. Porque você está fazendo o que é certo, não está fazendo o que é errado, porque você está nos caminhos do Senhor, e nos caminhos do Senhor não existe coisa errada, irmão. É isso que você tem que entender na tua vida. Então, que a palavra de hoje está consumado significa na sua vida a palavra vencedor. Que você possa tomar essa palavra na tábua do teu coração e saber que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já venceu. Essas duas palavras, está consumado, significa que fomos libertos, que Ele pagou o preço em nosso nome. Significa que não podemos mais fazer nada fora do nosso relacionamento com o nosso Salvador. Para ganhar o favor de Deus, precisamos ter esse relacionamento com Deus, com o nosso Salvador. A expressão está consumado quer nos dizer que o Senhor ofereceu um presente grátis na minha vida e na tua vida, que não precisamos viver sob o peso da condenação, da culpa ou da vergonha. Glória a Jesus. Você não precisa mais, irmão, ficar fazendo as coisas que o adversário quer que você faça, porque até que o Filho de Deus volte, é isso que Ele vai querer fazer na minha vida, na sua vida. Fazer tudo e qualquer coisa que venhamos entristecer o Filho de Deus, porque Ele já perdeu essa batalha, irmão. E a única maneira de prejudicar a minha salvação e a tua salvação, a minha vida e a sua vida, é querendo nos tirar dos caminhos do Senhor. Que venhamos, através dessa palavra de hoje, conscientizar, irmão, que nós somos privilegiados, vencedores. Não há obstáculo, dificuldade, luta, prova. Não coloca isso no rosto de Jesus. Se você estiver passando, não diga, vou voltar para o pecado, para o erro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou voltar a fazer tudo errado, porque esse Deus não me ama, esse Deus foi você que escolheu, irmão. E todavia, se você está passando por uma prova, por uma luta que você não escolheu, mas se está na presença de Deus,
saiba que você vai ser recompensado 100 vezes mais aqui na terra. E vai ganhar a coroa da salvação na outra vida. Glória a Jesus.